Já tenho ao meu lado a escritora Maria Caiano Azevedo, autora do livro Saudosa África Distante, que retrata histórias reais contadas na primeira pessoa. Junte-se a nós e viaje por estas páginas deste livro. Olá Maria, muito bem-vinda. Olá, Cláudia. Obrigada por estar connosco e dar-nos a conhecer este trabalho. Sei que é o seu segundo livro, mas dedicado a estas recordações que tem do continente africano. Exatamente. Conte-nos também, sei que foi uma homenagem que fez ao seu marido. Foi, sim. Foi ele que me impulsionou a escrever esse livro, que me ajudou muito em datas que eu estava às vezes estava um bocadinho baralhada, e ele ajudou-me muito a precisar os locais onde determinadas coisas aconteceram e depois ajudou-me, portanto, nesse aspecto, não é? A organizar as ideias que eu tinha dos acontecimentos, lembrava-me de tudo, mas às vezes tinha um bocadinho de dúvida em relação se isto aconteceu primeiro do que aquilo, e em que momento, em que sítio, em que local, e ele ajudou-me muito nesse aspecto. Ajudou-me imenso a dar os primeiros passos, digamos. Depois organizei tudo e pronto, e passou para o livro. O livro foi lançado em dezembro do ano passado. Foi lançado no dia 13 de dezembro do ano muito passado. Recente, sim. Portanto. O seu marido era oficial do Exército e sim, foi isso que o levou primeiro a Angola? Sim, primeiro a Angola, estivemos 2 anos em Angola, depois fomos, tivemos cá um intervalinho só de 1 ano, depois fomos para Moçambique, estivemos 3 anos, e depois de Moçambique estivemos uns meses, e fomos para Cabo Verde, onde estivemos 2 anitos, mais 2 anos em Cabo Verde. E que recordações tem então destes países por onde passou? Recordações ótimas. Foram anos muito, muito, muito felizes. Vemos aqui esta foto, creio que foi um desses momentos. Sim, este foi o nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, nasceu em Angola. E aqui é o meu marido com ele. Tinha, talvez, sei lá, 3, 4 diasitos. Foi um momento único, não é? Na vida de uma mãe, o primeiro filho é marcante. É marcante. É verdade. Mas então, e que histórias é que nos conta? São histórias que a própria Maria e a sua família viveram? Olha, houve momentos muito, muito, muito bons, inesquecíveis, coisas que, de facto, só quem esteve lá é que pode compreender os momentos que se viveram lá. Em que anos? Em que anos? Nos anos 60. Sim. Portanto, quando nós fomos, pouco tempo depois de ter... Aliás, o meu marido foi para lá porque foi naquela altura em que começaram... Já havia rumores de que a situação estava um bocado instável e, portanto, começaram a ir muitas tropas para lá. E o meu marido foi e eu fui a seguir. Eu ia grávida de 8 meses, coisa que era uma aventura. Era uma aventura viajar. Já tão grande. Já grávida de 8 meses. E aquilo foi uma coisa, de facto, que toda a gente dizia não vais, não vais, não vais, mas eu tinha que ir. O bebé tinha que nascer ao pé do pai. E, portanto, eu fui mesmo. E ele nasceu lá. E depois houve momentos terríveis, momentos muito, muito, muito difíceis de viver, de facto. Em Angola viveu em Luanda? Não, vivia em Cabinda. Esteve em Cabinda. Em Cabinda. E houve a altura, e depois, quando começou o terrorismo, as senhoras, as mulheres que viviam lá, foram todas embora. Quem pôde vir para o continente, na altura chamava-se o continente, não é? Sim, lembrar que era o tempo colonial. Exatamente. As que puderam vir, que tinham possibilidades monetárias para vir, vieram. Outras foram para Luanda e, portanto, ficou deserto. Ficaram lá as mulheres dos militares. O quartel era um bocadinho afastado do centro da cidade e depois para irmos, sei lá, comprar coisas que necessitávamos, ou até ir à farmácia, tínhamos um jipe que nos transportava ao centro da cidade. E os homens que existiam na cidade, claro, só havia praticamente homens, e eles ficavam de boca aberta a olhar para nós como se fôssemos almas do outro mundo, porque mulheres, não havia mulheres na cidade. Esta foto, e agora estou aqui no livro, fala do texto a matacanha. É aquela pulga que se instala no pé. Sim, quando se anda era descalço. Aqui, coitadinho, o bebê apanhou. Apanhou uma matacanha? Sim, aqui no dedinho pequenino do pé. Ai.
Dá uma comichão incrível. Depois ficou assim com uma bola preta, ali assim. E depois foi o criado, é que lhe tirou, porque o médico, eu chamei logo o médico, e o médico é que me disse, olha, não há como os negros para tirarem isso na perfeição. E ele foi. O médico não sabia. O médico disse, eu posso lhe tirar, mas eles tiram melhor do que eu. E de facto ele foi. Há um método assim, eu também conheço. Ele foi com uma agulha, pôs num fósforo, queimou aquilo, né? Pôs incendiou. Sim. E depois limpou muito bem e tal, depois foi à volta, tirou aquele saquinho para fora, pronto. E queimou. Teve que se queimar depois. Sim, depois lançou no lume, lançou aquele saquinho no lume para aquilo não se poder reproduzir. Tem muitas fotografias também tiradas por vocês? Sim, montes de fotografias. Montes de fotografias. Isto aqui já é Moçambique. Aqui já é Moçambique. Já existiam os dois. Aqui ainda não existia a minha terceira filha nasceu lá. Em Nampula, não é? Em Moçambique nasceu em Nampula, sim. Nampula. Sim. Mas aqui não é Nampula. Isto aqui é Marrupa. Eu, quando fui para Moçambique, fui lá para cima, para o mato. Para o mato, lá não havia nada. Nada de nada. Como é que era chegar lá? Porque Era hoje é mato muito puro. complicado, eu sei que é muito difícil às vezes chegar mesmo com carros com tração, Foi uma aventura, uma aventura. Demoravam que horas, dias? Primeiro fomos de barco, não é? Claro. Sim. Daqui, de Lisboa para a Beira. Para a Beira, sim. Depois, desculpe, não foi para a Beira nada, foi para a ilha de Moçambique. O barco não atracava, não havia cais acostável naquela altura. Portanto, íamos depois de lancha. Também foi uma aventura aí, porque não havia lanchas. Pronto. Depois fomos para a ilha de Moçambique. Quase que eram... Depois da ilha de Moçambique, tivemos que alugar uma lancha para ir para o continente. Depois no continente dormimos lá no hotel. Depois apanhámos o comboio para Nampula. Depois de Nampula tivemos que alugar um táxi aéreo para nos levar para Marrupa. Depois a Marrupa é mato puro. E aqueles montes, não é? Não havia nada. Mas como é que era? Mato. Só mato. Mas nada. E como é que foi para si? Não foi um choque? Pois, eu quando o avião pousou numa clareirazita no meio do mato, os meus filhos, claro, crianças, saltaram logo cá para fora todos satisfeitos. E eu fiquei dentro do avião, olhar cá para do aviãozito. Um aviãozito com 2 lugarzinhos. E eu olhei cá para fora, sem vontade de sair, mas tive que sair porque, pronto, a viagem acabava ali, não é? Depois vieram o jipe do quartel, que nos veio buscar, e pronto, e lá arranjámos um sítiozito. Fomos falar com o médico, porque não havia casas para alugar, não havia palhotas, não havia nada. Não é? No fundo. Havia um quartelzito feito com telhado de colmo. Nem quartel havia, aquilo era... Mas ainda assim, depois, estivemos lá uns já meses. nessa altura escrevia, já nessa altura... Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever. Sempre foi a minha paixão. Ler e escrever foram as minhas 2 paixões, desde sempre. E depois vim para... Só mais tarde, só agora é que decidiu começar a publicar os seus trabalhos. Sim, só agora. O outro foi em 2010 que eu publiquei o primeiro livro. E este só agora, porque depois em 2012, como o meu marido faleceu, eu interrompi. Tinha começado esse, mas depois interrompi, não consegui. Estive muito tempo sem conseguir escrever. E agora, olha, resolvi terminar a promessa que eu lhe tinha feito e consegui. Também o primeiro livro, esse foi um romance? Tinha alguma ligação com alguma destas vivências? O primeiro... Não, até certo ponto, sim, foi baseada na vida de Cabo Verde, nas minhas vivências em Cabo Verde, mas é a história de uma mulher, portanto, que fala da vida da mulher naqueles anos 50 em que vivia subjugada pelo pai, depois liberta-se do pai para passar a viver subjugada pelo marido, e portanto é isto, não é? A condição da mulher, A condição da mulher, altura. exatamente. É que, por coincidência, é uma mulher, é a heroína, digamos assim, é uma mulher cabo-verdiana. Qual é o título desse trabalho? Como é que se chama o primeiro livro? Luz ao Entardecer.
Fica aqui também essa informação para procurarmos. Ali uma foto de uma termiteira, não é? Aquelas Sim, gigantes, exatamente. há muitas e olha o tamanho desta, É muito enorme, grande. é enorme. É uma coisa fantástica. Há muito em Moçambique, no norte de Moçambique, Muitas mesmo, há muito, sim. muito. Mas no norte de Moçambique também havia muitos animais selvagens. Como é que Muito, contornavam muito, essa muito, situação? Ainda hoje há Lá muitos onde eu estava, é engraçado que eu conflitos. quando estava lá em Marrupa, o governador do distrito, não é? O governador, tinha apanhado uma espécie de, não sei, uma onça ou... Um leopardo? Pois, um bicho desses. Tinha dentro de uma coisa de lata, furada. Ele tinha lá metido esse bicho. Mas era um animal enorme. E ela, quando me via, não sei porquê, quando era uma fêmea, ela, quando me via, enfurecia-se e arranhava. Fazia um barulho enorme. São muitas memórias. E andavam por lá, e vi uma vez, um leão, lá, os olhos, conhecia-se porque eles tinham, parece que assim, um risco nos olhos. Assim, E ao anoitecer, não é? sim, Ele brilhava nos assim, olhos. lusco-fusco, no meio do mato, vi lá assim a uma certa distância e tive medo que ele viesse atravessar, porque diziam que ele que andava ferido. E quando é assim, eles atacam as povoações. Pois, Quando presas fáceis. Sim. Mas e depois, já teve a oportunidade de voltar a algum destes países onde viveu? Infelizmente não. Infelizmente não. Tenho pena. Gostava de lá voltar. Mas, talvez este ano eu vá a Cabo Verde. Talvez. É o mais próximo também aqui de Portugal? Claro, é o mais acessível, não é? Para nós. Porque os outros não é assim muito fácil. Um pouco mais. Moçambique, então? Sim, Moçambique. 10 horas eu e meia de viagem. Eu adorava voltar a Moçambique, mas é complicado, não é? E economicamente não é muito fácil. Também não é muito barato, é verdade. É. Mas e o título que deu? Saudosa África Distante? Isto porque foram esses tempos saudosa, porque eu tenho muitas saudades da África. Nesse regime. Porque eu tenho muitas saudades da África. Muitas. Porque vivi lá momentos são dos momentos mais felizes da minha vida. Eu considero que são dos momentos mais felizes da minha vida. Mas é uma África distante? Essa África que já não existe? Porque está distante, porque está muito distante. Geograficamente? Geograficamente está muito distante. E essa África está muito distante. Já não existe? Já não existe. Isso para si é bom ou é mau? Tem coisas boas e tem coisas más. Não é? São coisas boas porque, enfim, os povos libertaram-se. Mas, não vamos aqui entrar em políticas, não é? Não vamos entrar aqui em políticas, mas de facto não se vê, excetuando Cabo Verde, que pronto, não houve convulsões sociais depois da libertação deles, não é? Mas veja Angola como é que está e veja Moçambique o que aconteceu, não é? Depois da libertação dos povos. Não sei, eu francamente não estou muito por dentro para poder falar, mas não sei se de facto estarão muito melhor do que estavam. Não sei. Exato, tenho dúvidas, não sei. É uma pergunta, era um fórum que se calhar se poderia discutir. Sim, tipo pois claro, isso de questões. Daria para... Mas ainda assim, são recordações que ficam, para muita conversa. São momentos partilhados por si, não é verdade? Sim, que nunca esquecem. Curioso conhecer, são histórias contadas por quem lá esteve, nestes locais. Aqui Marrupa, não é? Aqui é Marrupa. Marrupa. Que, curiosamente, sendo um sítio completamente desolado, porque não havia nada, era mato, só mato. Há ali um sítio muito bonito, ali relativamente perto, que é o rio, francamente não me recordo agora o nome, Sim. Que é uma paisagem linda, maravilhosa, que eu descrevo, e demos lá um passeio, fizemos lá um piquenique e passámos lá uma tarde maravilhosa, mas de resto não há nada, nem sequer lojas, nem meia dúzia de palhotas. Há o hospital era belíssimo, e para nós nos acomodarmos foi o médico que gentilmente nos cedeu um quarto para nós podermos dormir. E lá comíamos e pronto. E eu depois passei a ser a gerente de messe para podermos comer e etc. Mas apesar disto tudo, eu estive lá uns meses maravilhosos. Tive saudades de me vir.
contrariamente àquilo que eu esperava, eu depois tive saudades de me vir embora. Porque criou-se um ambiente tão bom ali e depois E é a natureza. um Eu acho povo que a muito natureza solidário, envolve. sabe? Há um carinho entre aquela... Havia. Ainda há. Isto quando eu lá Isso posso estive. lhe dizer, Quando eu ainda há. lá estive, o povo era muito acolhedor. As Ainda pessoas muito acolhedoras, muito solidárias. Têm um cantinho assim, vem, tu cabes. Percebe? Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Obrigada Eu por é que partilhar agradeço a connosco as suas oportunidade que me deram. recordações e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada. Depois de folhear o livro de Maria Caiano Azevedo, chegou o momento de vermos a reportagem de hoje. Veja as